Por gentileza, queridos irmãos, fiquemos em pé. Vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 12. Versículos 4 e versículos seguintes. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E todos dizem: glorioso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra que foi lida, que nos foi dada como leitura oficial deste culto, que ela tenha aplicação direta em nossos corações, que sejamos fortalecidos na fé e despertados para o momento do arrebatamento da tua igreja que se aproxima. Te pedimos, Senhor, continua abençoando o teu povo em toda a face da terra, todos que aqui estão no templo, aqueles que não puderam chegar por motivos superiores. Te pedimos também por todos que estão participando conosco pela internet. Abençoa os seus lares, suas famílias, lhes conceda graça que eles possam também te adorar, te glorificar e te bendizer. Pai justo e santo, por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos com alegria apresentar os nossos irmãos missionários, Bruno César e o missionário Alberto Freire, ambos servindo ao Senhor na Espanha. Vamos cumprimentá-los com alegria no Senhor. Digamos todos: o Senhor nosso Deus continue vos abençoando e que os faça prosperar. Lamento não terem colocado aqui o nome das esposas. Eu informo conforme o que me vem escrito, mas por gentileza, as irmãs esposas dos pastores missionários fiquem em pé. A igreja quer cumprimentá-las também no Senhor. Digam todos: graça e paz, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam concedidas. A minha advertência: quando mandarem, coloque completo. Estou certo? Se for em inglês, eu mando alguém traduzir.
Se for em francês, bonsoir, Marcel. A gente dá um jeito. A nossa gratidão aos nossos missionários por estarem empenhados na conquista de almas para o reino de Deus na Espanha. E eu vou continuar orando para Deus abrir as portas para nós. Lá nas Ilhas Canárias de Tenerife. E todos dizem: amém. Eu estava na cidade de Cajazeiras almoçando no shopping daquela cidade. De repente o Senhor me falou: precisamos de enviar recursos para Ilhas Canárias de Tenerife. E eu disse: onde é Tenerife? Liguei para João Pessoa e o pastor Eduardo Leandro me comunicou: as Ilhas Canárias de Tenerife é na Espanha. E eu estou orando ainda que Deus vai enviar um missionário daqui para a Holanda e a outros países que nós vamos alcançar, levando a preciosa semente do reino de Deus. Irmãos, de Jair mexeu com o meu íntimo. Nós éramos um grupo de jovens ali naquela igreja e Deus derramou o Espírito Santo sobre nós. E um dia o pastor mandou o pai dele acabar com a reunião, que estava fazendo muita zoada e estava escandalizando o evangelho. Era mais ou menos às 3 horas da madrugada, era uma noite de vigília. Chegou o pai de Jair. É Jair, né, teu nome? Chegou teu pai, era Sebastião Silvestre. Bateu na porta assim, a gente tudo debaixo do poder de Deus. Meu Deus, quem é essa hora? Será o pastor? Veio acabar a reunião. Era o pai dele. Aí entrou, ficou olhando assim. Aí disse... Aí todo mundo parou. Aí ele disse: meus irmãos, o pastor mandou eu aqui pedir a vocês que acabem com essa zoada tão grande aqui, que está escandalizando o evangelho. E irmão, quando ele acabou de dizer isso, o poder de Deus pegou ele. Ele começou a tremer. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Tornou-se diácono nessa igreja, depois presbítero, depois parece que foi para o campo. Foi para Arara, trabalhou muitos anos. Atenciosamente, voltemos a nossa atenção para a exposição da palavra de Deus. Pastor César Praxedes. Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus ou são felizes com Jesus? Diga amém. Quero externar publicamente a minha alegria. E eu falo como Jó, né? Glória a Deus. Antes eu conhecia esse ministério de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão contemplando, né? Amanhã eu completo 39 anos de idade, para mim está sendo um presente, pastor José Carlos está aqui, viu? Deus abençoe a vida do senhor. O senhor tem sido uma referência aqui no estado da Paraíba, como também
em todo o nosso Brasil, né? Me faço acompanhado da minha muito digníssima esposa, nossa irmã Jéssica, meus filhos Uriel, Elias e Heitor, que já foi arrebatado, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marivaldo, que nos recebeu, nosso irmão Patrick. Em nome do pastor José Carlos de Lima, eu quero cumprimentar toda a diretoria, trazer um abraço do pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, que é ligado à Convenção Geral também. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus, tá bom? Eu quero deixar uma palavra à igreja, no livro de Josué, capítulo de número 20, serei muito breve, teremos a mesa do Senhor. Josué capítulo 20, para a nossa breve exposição. Glória ao nome do Senhor. Josué capítulo 20, para a nossa breve exposição. Quantos encontraram, digam: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: pera aí que eu estou chegando. Glória ao nome de Jesus. Josué capítulo 20, está escrito assim: o Senhor ordenou a Josué, dizendo: diga aos filhos de Israel que escolham as cidades de refúgio, que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. E você diz amém? Amém. Amada igreja do Senhor, antes de Deus dar o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés, Deus interagia com a nação de Israel usando 2 leis, que era a lei do levirato e a lei do talião. Essas 2 leis são mais antigas do que o decálogo, os 10 mandamentos. Até o próprio Jesus usou e recitou a lei do talião. Êxodo capítulo de número 20 vai nos trazer um pouco a alusão do que era a lei do talião. Era o olho por olho, o dente por dente, o golpe por golpe, o ferimento por ferimento e assim sucessivamente. A nação de Israel estava embasada vivendo a lei do talião, a ponto de ninguém ter misericórdia de ninguém, a ponto de ninguém se compadecer de ninguém. Estavam 2 no campo trabalhando, quando de repentemente, acidentalmente, um era golpeado. E quando esse era golpeado, seu amigo pegava a sua instrumentalidade de trabalho e feria o seu companheiro. Israel estava vivendo as sombras da lei do talião, a ponto de ninguém ter misericórdia de ninguém. E quando acontecia um acidente fatal, então levantava-se o vingador do sangue. Quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era o parente mais próximo desta pessoa que foi ferida. Se levantava no ímpeto, tirava a satisfação e tirava a vida de quem afetou a vida do seu familiar. Só que eu estou falando aqui de alguém que errou tentando acertar. Uma grande carnificina está acontecendo dentro da casa de Israel, a ponto de ninguém ter misericórdia de ninguém, ninguém se compadecer de ninguém. Então a Bíblia diz que Deus vem ainda pelo ministério de Moisés, dizendo: Moisés, construa cidades de refúgio, porque eu quero dar uma oportunidade para quem errou tentando acertar. A Bíblia diz que Moisés constrói 3 cidades de refúgio, só que a obra da restauração e do livramento vem permeando, e nós sabemos que etimologicamente todas essas cidades apontam para Cristo, a sua redenção e a sua graça. A Bíblia diz que Moisés, ele edifica 3 cidades de refúgio, e agora no livro de Josué capítulo 20, Deus continua falando a Josué dizendo: olha, prossiga, continue construindo, continue
continue edificando as cidades de refúgio, para que fuja para lá a pessoa que errou tentando acertar. E há de ser que, se essa pessoa tiver a oportunidade de chegar a uma dessas cidades, ela vai contar o seu problema ao sumo sacerdote, e há de ser que, contando o seu problema, ela será exilada para dentro desta cidade, e o vingador do sangue não vai alcançar esta cidade. É bem verdade que tipificamente nós vamos entender que o vingador do sangue tipifica Satanás. É ele que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E eu vim à cidade de Paraíba, no Templo Central, dizer que para um vingador do sangue que se levante, uma porta de escape se abre. Eu vim entregar uma profecia aqui na Paraíba, bíblica, dizendo que a porta está aberta e a porta não vai fechar enquanto alguém da sua família não entrar por essas portas. O vingador do sangue não vai alcançar, não vai ferir, não vai matar a quem Deus fez uma promessa na sua família. Bendito é o nome do Senhor. A primeira cidade que é edificada é a cidade de Bezer. A palavra Bezer no original quer dizer refúgio e fortaleza. Repita comigo: refúgio e fortaleza. Porque é aqui que o pecador encontra o refúgio e a fortaleza. E quando alguém se converte, alguém diz: você está escondido atrás da Bíblia. Não só atrás da Bíblia, nós estamos escondidos atrás da graça, atrás do Pai, atrás do Filho, atrás do Espírito Santo, atrás da cobertura espiritual do nosso pastor José Carlos de Lima. Aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar de fortaleza. O vingador do sangue até te perseguiu, mas ele não conseguiu te alcançar. Jesus, glória ao nome de Jesus. O vingador do sangue não vai te alcançar. Sabe por quê? Porque a porta da cidade está aberta, e enquanto a porta da cidade estiver aberta, tem cura, tem milagre, tem unção, tem poder, tem libertação, tem maravilha. A porta está aberta. Todas essas cidades apontam para Cristo e a sua graça. A palavra Bezer no original quer dizer refúgio e fortaleza. Quem não lembra do Salmo de número 46? Só que o Salmo 46, senhores, não foi salmodiado por Davi. A história diz que Davi, dos 150, ele vai salmodiar cerca de 73 dos 150. Só que Davi não é o único autor dos salmos. Os filhos de Jodotum tiveram participação, Esdras tiveram participação, os filhos de Coré, ou os filhos de Corá, também tiveram participação. O maestro Asaf também teve sua participação. O Salmo de número 46 não foi escrito por Davi, não foi escrito pelos filhos de Jodotum, não foi escrito por Salomão, não foi escrito por Moisés nem por Esdras. O Salmo de número 46 foi escrito pelos filhos de Coré. Sim, aquele Coré que se rebeliou contra a vida de Moisés. A Bíblia diz que a vara de Arão floresceu, representando a tribo de Levi. Em Números capítulo 16, a Bíblia diz que Deus abre um buraco e consome a casa de Corá, Datã e Abirão. Isso ficou como um alerta para os filhos de Israel. Mas a Bíblia diz no livro de Números que Israel vai passar por dois censos, duas contagens, e de repentemente, quando alguém está contando, aparece milagrosamente com vida alguns dos filhos de Coré. Alguém grita e diz: Moisés. Moisés diz: o que é que houve? Apareceram com vida alguns desses meninos. Mas Deus não matou? Sim, mas a Bíblia diz que Deus mata quem quer e dá vida a quem quer. Quem disse isso foi Ana, quando salmodiou, tendo filho como Samuel, dizendo: o Senhor empobrece, enriquece, abate, exalta, Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Apareceram com vida alguns dos filhos de Coré. Sabe por que apareceu com
vida, porque Deus é bom. E a Bíblia diz que nos últimos dias não seriam os pais que ganhariam o coração dos filhos, mas seriam os filhos que converteriam o coração dos pais. Os filhos de Coré é graça, e graça não se explica, graça se aceita. É Deus dando uma oportunidade para esses meninos. Só que quando eles foram descobertos, ninguém quis papo com eles. Rejeitaram os filhos de Coré, escantearam os filhos de Coré. Os filhos de Coré foram moços que cresceram sem paternidade, sem cobertura. Quando eles expressam o Salmo de número 42, eles estão com depressão porque os seus irmãos estão rejeitando, a ponto deles dizer: por que estão abatida a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Só que o sentimento dos filhos de Coré era como uma corça. Eles estavam dizendo: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Eles estavam te dizendo: nós fomos escanteados, eu estou pagando um preço pelo pecado do meu pai, mas a graça do Senhor vai me alcançar, Ele se levantará em meu favor. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz então, queridos, que no tempo determinado, porque a Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade edificada e um candeeiro debaixo de uma cama. Quando Deus anota na sua agenda o seu dia, é o seu dia. A Bíblia diz que ocasionalmente deram a primeira oportunidade para os filhos de Corá, e eles recitaram com muita maestria o Salmo de número 46, quando eles disseram: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando os filhos de Coré recitaram o Salmo de número 46, eles estavam fazendo uma alusão lá nos dias de Josué, lá nos dias de Moisés. Teve um povo que correu para a cidade, ferido, castigado, que ia morrer. Eles se lembraram: o Deus de Moisés, o Deus de Josué, que foi refúgio, que foi fortaleza, Ele está presente, Ele se levantará. E eu encerro, eles salmodeiam o Salmo de número 46, dizendo que tem 3 verdades imutáveis no Salmo 46. A primeira verdade: Deus é. A segunda verdade: Deus faz. A terceira verdade: Deus está. Eles salmodeiam com graça, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajuntará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra arco, Ele corta lança, Ele queima carros no fogo. Assim diz o Senhor. Paraíba, Templo Central, Pastor José Carlos de Lima e diretoria: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Andarai, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é o teu refúgio, o Deus de Jacó é o teu refúgio. Eu vim entregar 3 verdades imutáveis. Sai da frente, Satanás, porque Deus é, Deus faz, Deus está. Deus é, Deus faz, Deus está. Deus é, Deus faz, Deus está. Levante a mão, abre a tua boca e glorifique. É o
sinto a presença dEle aqui. Deus é, Deus faz, Deus está. O vingador do sangue não vai te alcançar. A porta da cidade está aberta. Daqui você só sai para o arrebatamento, querido. Daqui você não sai. Daqui ninguém vai te arrancar. Eu encerro a minha participação fazendo uma observação. A segunda cidade é a cidade de Siquém. A palavra Siquém quer dizer ombro, porque todo pecador, depois que encontra refúgio e fortaleza aqui, ele quer ombro. Mas falando para encerrar do Salmo de número 46, eu sinto Deus aqui, queridos. Eles vão dizer assim, que Deus quebra o arco e a lança. Por que os filhos de Coré aqui não diz que Deus quebra espada? Porque arco e lança, e Paulo vai dizer isso, quer militar? Tem que militar com legitimidade. Arco e lança não eram armas puras para militar uma milícia. Por quê? Porque o arco eu saco daqui, do alforje, e taco de longe. A lança, consequentemente, eu jogo de longe. É por isso que eles dizem, o arco vai ser quebrado, a lança vai ser quebrada, e os carros também. Mas por que eles não dizem que Deus vai quebrar a espada? Porque quem luta com espada, luta com legitimidade. Quem luta com espada, olha olhando no olho. Quem tem espada é assim, fala na cara, mas defende pelas costas. Eu encerro minha participação dizendo que Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, mas quem tem espada vai prevalecer. Esta igreja, ela forma obreiro com espada. Porque quando você usa espada, você é olhando no olho. Não tem como tacar e sair correndo. Não tem como criticar e dizer não foi eu. Não tem como tacar e se esconder. E Deus está dizendo, eu vou quebrar o arco, eu vou cortar a lança, eu vou queimar os carros no fogo, e aqueles que têm espada vão prevalecer. Prevalecer, prevalecer. Eu encerro minha participação nesta ceia dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenará, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Levante a tua mão nesta noite, porque tem glória de Deus para a tua vida aqui. Glória a Jesus. Eu encerro aqui. Eu não vou falar das 6 cidades. Só que só tinha uma condição, meu pastor José Carlos de Lima. Quem entrou e ficou exilado dentro de uma dessas cidades só podia sair delas quando o sumo sacerdote morresse. Porque a morte de Cristo nos traz libertação. Só quando o sacerdote daquela comarca morresse. Diga graças a Deus. Jesus na cruz, ele vai dizer uma palavra. Ele vai dizer, das 7 ele vai dizer, está consumado, ou tetelestai, que era uma expressão grego-romana que eles usavam em alguns aspectos. Quando a dívida era paga, alguém recebia um carimbo com a expressão tetelestai. E o apóstolo Paulo diz que a cédula do pecado foi cravada. Nós não devemos mais nada. A segunda vez que a expressão tetelestai era usada era quando um prisioneiro ganhava carta de alforria, ganhava liberdade. Tetelestai, está livre. A terceira vez que a expressão tetelestai era usada era quando no canteiro de uma obra, a obra era conclusa. Tetelestai, a obra está acabada.
E a quarta vez que era usada a expressão tetelestai, era no final de um sacrifício, que o sacerdote dizia: está feito, está consumado. E Jesus, quando disse está consumado na cruz do Calvário, Ele está dizendo: olha, a dívida do pecado foi paga na cruz do Calvário. Ele está dizendo: eu me fiz de prisioneiro para dar liberdade ao meu povo. Ele está dizendo, quando disse tetelestai, a obra está acabada. E quando ele diz tetelestai, ele está dizendo: Pai, o sacrifício necessário acabou de acontecer. Oh glória, levante a tua mão e glorifique ao Senhor nesta noite, porque estamos dentro da cidade. E dentro da cidade a remissão de pecado, dentro da cidade a conversão, dentro da cidade a regeneração, dentro da cidade a manifestação de Deus, ela se fez na nossa vida. Oh glória ao nome de Jesus. Um dia nós entramos dentro desta cidade, pastor José Carlos de Lima, sujos, cheio de carrapicho, mas Deus usou o sacerdote da cidade para cuidar, para tirar o carrapicho. Aí veio o batismo com o Espírito Santo, aí veio o batismo nas águas, e hoje nós nos assentaremos nessa mesa para fazer memória daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Queridos irmãos, fiquemos todos em pé. E voltemos a nossa atenção para o que diz a Bíblia com respeito a esta celebração. Primeira carta ou epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao de número 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A responsabilidade é pessoal e individual. Passaram-se 30 dias. Voltamos hoje ao templo. Cercamos a mesa do Senhor. Costumo dizer
que é o maior culto que a igreja celebra. É a maior festa que a igreja participa, porque devemos estar em comunhão, cada um consigo mesmo, com Deus, com o Senhor Jesus e com o glorioso Espírito Santo. Por isso é o maior culto, que todos nós devemos estar em perfeita harmonia. As lutas, os combates, os embates passaram e hoje nós aqui estamos com alegria e, como diz a Bíblia, singeleza de coração. E na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Glorioso Deus e Pai, te damos graças quando te apresentamos este pão. Ele representa para nós o corpo do teu bendito Filho Jesus. Te pedimos, Senhor, que este pão seja consagrado para o alimento espiritual das nossas vidas e que todos nós, ao participarmos dele, recebamos de tua parte saúde, paz, alegria e permanência nos teus santos caminhos. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu. Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé. Faltou alguém receber o pão? Se identifique. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A alegria do Senhor é a nossa força. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, a tua presença estamos agora tomando esse cálice em nossas mãos, pedindo que tu consagres para que a tua igreja receba nesta noite a bênção, Senhor, do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e também, Senhor, para a cura das enfermidades. Jesus amado, nesta noite, derrama, Senhor, sobre cada irmão aqui que vai participar deste cálice, a tua bênção, Senhor, uma bênção completa na vida espiritual e na vida física, Pai, em nome de Jesus. Amém. todos os nossos irmãos, membros
da igreja receberam o cálice? Falta alguém na nave? Por gentileza, fiquemos todos em pé. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, nos dê saúde, nos dê paz, alegria em nossos corações. Nos ajude a mantermos a comunhão contigo, Senhor, e vivermos uma vida espiritual abundante. Conforta e fortalece as nossas vidas, Senhor. Em nome do teu santo e bendito Filho, Jesus. As crianças que serem apresentadas: Jackson Miguel da Silva Almeida, Eduardo Félix de Noronha, Antoniela Leopoldino de Noronha e Sara, criança Sara. Amém? Pedido de oração: José Carlos Costa pede à igreja as orações em seu favor pela cirurgia que haverá amanhã, que fará amanhã. Pedido de oração pelo pastor Geraldo, que coopera na Chã do Cabo Branco. O mesmo está enfermo. Que Deus abençoe. Os pais, tragam as crianças, por gentileza, para cá. Amém. Por gentileza, fiquemos todos em pé. Estaremos orando pelas crianças. Essa garotinha, eu peguei ela, mas ela se assustou comigo. Olha, como é que pode isso? Ela disse que ele é muito feio. Eu aceito, mas quero orar por ela. Os pais, as mães, quiserem entregar aos pastores, fique à vontade. Nosso Deus e Pai, te damos graças por essas vidas infantis que estão aqui, Senhor, sob os nossos cuidados e a proteção dos pais. Queremos te pedir, Senhor, dê a elas a tua bênção de permanência na tua casa, saúde, e que elas possam crescer no temor e na obediência da tua palavra. Deus, a quem servimos, te damos graças por tudo e pedimos, Senhor, os encaminhe sobre a tua proteção, nos dando uma noite de paz, de tranquilidade e um bom sono reparador. Te pedimos, Senhor, por todos que conosco participaram deste culto pela internet, pelos meios de comunicações. Dê saúde a cada família, a cada lar, e abençoe a todos que conosco te serviram nesta noite. Guarda a tua igreja, levando os teus filhos em paz, sobre a tua proteção. Bendito Deus e Pai, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.